ODS 13, Ação contra a Mudança Global do Clima. O lixo. Que lixo que é esse? Muitos vivem na miséria do lixo e no lixo para sobreviverem. E outros, com gestões eficazes, geram empregos, geram renda, desenvolvem tecnologias limpas no tratamento dos resíduos. Não tem lixo, pois o planeta é uma coisa só. Todo mundo aqui sabe disso. Eu quero chamar para falar agora, nesse tempo apertado, o Leonardo Magno, gestor ambiental, fundador do Lixo Zero São José dos Campos e nosso coordenador do núcleo Abrapes lá em São José dos Campos. Eu que sou família de Cruzeiros, Vale do Paraíba, muito orgulho de ter um conterrâneo aqui. E a Roseli Ruibal, bióloga, especialista na área ambiental e também nossa coordenadora do GT Resíduos da Abrapes. Bom, boa tarde a todos e a todas, autoridades políticas aqui presentes, boa tarde. Sou o Léo, sou joseense, sou gestor ambiental, gestor público, tenho 33 anos e estou no meio político desde os 16. Nunca fui eleito a nada, nunca assumi cargo público, mas sempre gostei da importância do engajamento e a participação das pessoas na questão das políticas públicas. Então, são anos... Sou joseense, vim de solo caipira para estar aqui nessa selva de pedra. Preciso voltar, então vou ser bem rápido. Infelizmente, a gente teve aí alguns ajustes no cronograma e eu preciso voltar para a minha cidade, que eu ainda tenho reunião agora às 2h, que vai ser 2h30. Bom, vamos lá, vamos falar de gestão de resíduos sólidos urbanos. Eu sou colaborador técnico assessor na empresa Vale Ambiental. Nós temos um contrato público que nós administramos os pontos de entrega voluntária da cidade de São José dos Campos. E pode passar, Marcelo? Obrigado. Então, aqui um panorama bem objetivo e sucinto da questão de resíduos. Então, nós temos aí, são dados da Abrelp, 81 milhões de toneladas em 2022, uma média de 1,43 kg por habitantes, um custo aí aproximado de enterramento de 5 bi, e aí mais 20, que é a matéria-prima que nós estamos aterrando. Daqui a pouco nós vamos almoçar. E aí fica a reflexão para vocês se o ambiente onde vocês estão faz compostagem da valorização de resíduo orgânico. É uma reflexão. Próximo, por favor. A nossa visão sistêmica, então assim, humanidade, planeta Terra, Terra comum, planeta A, planeta B, vários conceitos, mas na prática é o seguinte, não tem mais onde colocar lixo. Então a humanidade vinha trabalhando a questão da economia linear, extraía, produzia, consumia e jogava fora. Aí chegou um dado momento que não existe fora, precisamos aplicar o tal do conceito de economia circular. Precisamos reaproveitar, reciclar esse material. E não existe, o tema desse encontro aqui, dessa fala aqui específica, é gestão eficiente. E não existe gestão eficiente sem 3 frações mínimas. É uma briga que eu tenho na minha cidade. Não existe lixo comum. Minha cidade foi a segunda do país a implementar a coleta seletiva. A primeira foi Curitiba. E ainda a gente já tem o desafio lá de trabalhar a questão do lixo comum. O órgão regulamentador do Estado de São Paulo, CETESB, o mais rígido do país. Nosso aterro em São José é nota 10. Ganhamos o segundo ou terceiro ano consecutivo. E isso não me orgulha. O que me orgulharia, de fato, é um tratamento em 3 frações, recicláveis, orgânicos e rejeito. E o grande desafio está no orgânico. Muitos amigos colocam em voga a questão da compostagem, e eu sou 101% favorável, mas nós precisamos começar a discutir a questão da biodigestão. Porque o que dá certo em Floripa, gente, não é que vai dar certo em São Paulo, o que dá certo em São Paulo não é que vai dar certo em São José. Gestão de resíduos é peculiar, questão cultural, econômica, geográfica. Então, biodigestão, pegar a matéria-prima orgânica, transformar em energia, e nós do Lixo Zero apoiamos sim, porque é zero emissão.
e aí a gente já vai falar um pouco do conceito, mas a nossa visão de gestão é essa: coleta em 3 frações, beneficiar o material em todas as suas escalas, gerar emprego, gerar renda, esse é o mote principal. Próximo, por favor. Planares, né, artigo 9, não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos, disposição final adequada dos rejeitos. Quando foi promulgada a 12.305 de 2010 da Política Nacional, nós não tínhamos um entendimento claro sobre a importância da reciclagem de orgânicos. E o Planares veio nos trazer esse entendimento muito claro e objetivo dentro da lei, que resíduo orgânico é passível de reciclabilidade. Não é só a tal da compostagem lá na minha casa, que é importante e é salutar para o processo eficiente da gestão de resíduos. Só que isso é um dever, é uma política pública de cada cidadão fazer na sua casa. Aí eu tenho mais 2 escalas: o médio gerador e o grande gerador, que eu preciso legislar e ter alternativas. E por outro lado eu tenho os investidores, que tem um cheque em branco para falar assim: eu quero transformar, reciclar esse material orgânico. Eu tenho matéria-prima segregada, garantida na fonte? Não tem. Então não tem como pôr dinheiro. E aí como que fica? Então, prefeituras, executivo, legislativo, judiciário, sociedade civil organizada, precisam dialogar e buscar soluções. Próximo, por favor. Lixo zero, bom, eu conheci o Lixo Zero em 2012 e a Abraps foi a instituição que deu a oportunidade do Lixo Zero ser implantado no estado de São Paulo. Hoje a gente vê Lixo Zero para todo lado no estado, e quem foi a protagonista disso chama-se Abraps. Lá em 2012, quando o Rodrigo Sabatini, presidente do Instituto, veio aqui, e Ricardo Oliano, Francisco Biasini, Márcio e outros, que se uniram e colocaram em voga essa agenda tão importante. E eu estou desde 2013 nessa jornada até hoje, advogando como ativista em prol do conceito Lixo Zero. Próximo. Basicamente, a questão conceitual: aproveitar o máximo e encaminhar do destino desse material, desse resíduo, que pode ser reciclado, né? Então, numa escala de 0 a 100, 50 é orgânico, 30 é reciclável, qual é a métrica do lixo zero? 10% de desvio de aterro. Numa aritmética plural, genérica, é 20% que se fala, de 20 a 25%. E reduzir o máximo o envio desse material para aterros sanitários. Quando eu falei da minha cidade, aterro nota 10, e eu não me orgulhava, mas se eu colocar uma vírgula, boa parte do Brasil nem sabe o que é aterro. Fala-se em lixão controlado, que é algo medonho. Mas enfim, próximo, por favor. Sistema convencional, coletor. Então você faz sua meleca na sua casa, coloca num saco preto, e aí a mágica do Mr. M sumir no fim do dia. E o lixo zero, próximo, por favor, nós acreditamos na compostagem, na reciclagem dos secos, na separação, na valorização desse material. Não é lixo. Lixo é meleca, é a sua meleca. E uma coisa importante que eu quero ressaltar. A política nacional ela deixa claro que a responsabilidade ela é compartilhada. Então não adianta, muitos de nós aqui que somos engajados quanto sociedade civil, não adianta pôr a conta na prefeitura, tá? Tem que conversar poder público, Câmara, Prefeitura, sociedade civil e privado. Tem que sentar os três numa plenária dessa aqui e discutir a gestão de resíduos. Então, muitas vezes a gente fala, a Prefeitura não faz, a Câmara não acaba legislando, e que não... Mas, espera aí, a Prefeitura gera lixo? A Câmara Municipal gera lixo? Não, quem gera lixo é o cidadão. Então, a responsabilidade ela é compartilhada. Quem tem o poder lá de colocar na lixeira A, B ou C na sua casa é você, não é o prefeito da tua cidade, não é o vereador da tua cidade, não é a empresa que faz a operacionalização da coleta, é você, é eu. Então nós precisamos fazer a nossa parte na nossa casa. E o sistema lixo zero é isso: compostar, dar valorização ao resíduo orgânico, matéria-prima seca, que são os recicláveis. A gente já fala de cooperativas, já fala de uma série de outras coisas também, que tem a questão da inclusão social, que é salutar para o processo, e o rejeito, que nós, do Lixo Zero, acreditamos na métrica de 10% de desvio de aterro.
Próximo, por favor. Vou trazer um case aqui de São José dos Campos. O próximo eu vou falar um pouco. Primeiro, o nosso ex-prefeito de São José dos Campos é o atual vice-governador do estado de São Paulo, o senhor Felício Ramute. E quando ele assumiu a cidade, ele assumiu com o compromisso de colocá-la num patamar diferenciado de outras do Brasil. A cidade inspira e é o coração pulsante dela a questão da inovação e da tecnologia. E isso nos trouxe a oportunidade de, com vários indicadores, trabalho com vários segmentos da sociedade, em compilar e transformar essas iniciativas público e privadas num grande resumo executivo que foi auditado pela BNT e resultou na primeira de 79 do mundo, foi a primeira inteligente, resiliente, sustentável. Não é só sustentável, não é só resiliente, não é só inteligente, como tem outras Brasil afora. Ela é os três. O prefeito já colocou um pacote completo. Isso nos orgulha muito. O atual prefeito Anderson Farias continua essa jornada. Então nós temos aí vários pontos. Frota elétrica, né? Foi uma das primeiras que colocou. Boa parte dos serviços públicos são feitos por aplicativos, por site, por questão de conexão por internet. Você não precisa sair da sua casa e ir lá no Paço Municipal ver um processo. Boa parte você consegue resolver virtualmente. Enfim, uma série de outras coisas que imputam a isso. Próximo, por favor. Isso aqui é um dado da Abrelp, resíduo da construção civil, que é o que eu vou me ater agora desse case, que são os EcoPEVs. Então, em 2021, mais de 48 milhões de toneladas de resíduo da construção civil e demolição, que representa o crescimento de 2,9 em relação ao período anterior, e a quantidade da coleta por habitante, ano, de 227 quilos. Próximo. Então, São José, Isabela Teixeira foi ministra do Meio Ambiente em outrora, e ela colocou algo que eu achei muito importante e salutar para a gestão de resíduos sólidos, que era a questão da padronização de PEVs e LEVs. Hoje virou um modismo terrível para a eficiência da gestão de resíduos, que é o tal de ecoponto. A pessoa coloca uma latrina ali e escreve eletrônico. É um ecoponto. Não, ele é um local de descarte de eletroeletrônico, né? A questão do ecoponto, e aí quando a ministra colocou em voga a questão de PEV, LEV, locais e pontos de entrega voluntária, é uma estrutura, é um terreno de X metros quadrados, com alambrado, com uma recepção, com baias cobertas, para que de fato o munícipe pudesse ir lá e levar o seu material e não jogar no rio, no terreno, ou dependendo do município se tem uma ineficiência na coleta seletiva e etc, etc. Partindo desse princípio, São José tem 15 pontos de entrega voluntária, e tem o 16º, que fica dentro do Centro Técnico Aeroespacial. Uma coisa importante também, São José dos Campos é a capital aviacional. E quando o prefeito, o atual vice-governador, assumiu a cidade em 2017, nós tínhamos um modelo de PEV. E aí, na gestão dele, ele falou, o PEV precisa ser diferente. E aí nós discutimos no plano de governo que ponto de entrega voluntária deveria se tornar um centro de educação ambiental descentralizado. Não é só para levar sua meleca. Tem que ser um local para você aprender a fazer o certo e ter uma inspiração para a sustentabilidade, para uma gestão eficiente dos resíduos sólidos. Então, naquele momento, se colocou os novos projetos, que nós temos 3, 4, que foi o 12º, 3º, 4º e o 5º, que são os EcoPEVs. Pode passar, por favor. Lá. Esse é do Urbanova, na região oeste da cidade. Então, esses são os novos modelos de PEV. Tem horta, questão do TEVAP, que é o tratamento de saneamento de vaporrespiração, tijolos ecológicos. Pode passar mais um, por favor? As baias são cobertas, pintadas, identificadas, óleo, a questão das caçambas para receber volumoso verde, resíduo da construção civil, telhas, gesso, etc, etc. Próximo. Hortas, como eu já disse, telha de Tetra Pak ou tampinha de pasta de dentes. Enfim, sala de educação ambiental. Então, é um bojo de iniciativas ao qual o munícipe vai, leva e já tem um impacto socioambiental, né? E queremos colocar compostagem, queremos colocar mais vivências
nessas visitas desses munícipes ao levar o seu material. Então, isso é algo que está dando muito certo e transformando a nossa cidade para uma gestão mais eficiente de resíduos sólidos urbanos. E eu, como Vale Ambiental, não poderia deixar de enaltecer o nosso trabalho quanto à questão do beneficiamento e reciclagem de resíduos da construção civil. Que todo o resíduo da construção civil que entra nos pontos de entrega voluntária de São José dos Campos são transformados em agregados reciclados, areia, pedrisco, rachão, e é reutilizado pela administração para as suas obras não estruturais ou para as estradas rurais. Então, nós temos 2 britadores móveis, uma peneira, o centro de triagem, e a gente faz todo o beneficiamento desse material na cidade. 100% reciclável, 0 aterro. Não existe aterro de inerte em São José. Próximo, por favor, olha lá, um pouco do nosso trabalho. O volumoso verde ele é todo triturado, enviado para uma empresa transformada em biomassa. Isso eu estou falando dos pontos de entrega voluntária. Nós também temos o contrato da poda, que também passa pelo mesmo processo de trituração e vai para uma empresa de biomassa. O próximo, aí alguns dados de 22, quase 40 mil metros cúbicos, a saída quase 26,5, temos um estoque de 5.200, a beneficiar 3.300 e um rejeito aí de mais ou menos uma média de 12% que nós temos de perda nesse processo. Próximo. Isso não está sobre a nossa administração, mas é um dado da cidade. Então, nós temos a estação de tratamento de resíduos sólidos, centro de triagem, que nós beneficiamos mais de 120 famílias. Então, nós temos a urbanizadora municipal, que cuida da operacionalização da gestão dos resíduos sólidos urbanos no município. É uma empresa pública de economia mista, a qual a prefeitura é majoritária. E nós temos uma estrutura, galpão, coberto, com toda a estrutura boa que vocês possam imaginar para uma eficiente gestão de resíduos. Aqui eu estou falando de coleta seletiva, tá? E aí foi baixado um decreto para terceirizar esse trabalho para as cooperativas. Então, aqui nós temos todas as cooperativas no município, passam por um chamamento, se cadastram e elas fazem esse trabalho de triagem, todo o material dela, que elas comercializam e vivem desse trabalho, que são mais de 120 famílias. Mais um, já está encerrando. São José tem a central do biogás, então nós captamos o metano, beneficiamos e transformamos em biogás. E isso está em um processo de testes agora, e a métrica é 30% de utilizar essa energia no erário público. Acho que encerrou, acho que tem mais um. E tudo isso está conectado à Agenda 2030 e o conceito de ESG. Recentemente, o prefeito baixou um decreto criando 2 comissões municipais, ESG para o poder público e de Objetivos pelo Desenvolvimento Sustentável, para engajar todos os segmentos da sociedade, para fortalecer essa agenda. E eu não preciso aqui falar mais de que tudo isso está corroborando dentro da ODS 13. Obrigado. Boa tarde, vou ser o mais breve possível. Depois dessa fala potente sempre do Leonardo, ele já falou quase tudo. Eu sou Roseli Ruibal, coordenadora do GT Resíduos da Abrapes. É um tema riquíssimo. Eu acho que é incontestável a importância de coleta seletiva, né? Acho que um pouco do que o Léo já falou. O quanto a gente precisa olhar ainda para isso, né? Então, os resíduos divididos em vários, né? Então, o resíduo orgânico, os resíduos de construção civil, os resíduos domésticos, o quanto de poder de geração de renda e emprego também há nesse mercado e de ser potencializado. Então, como já falei, a importância da coleta seletiva, primeiro, né, evita também, né, entra aí na ODS, mudanças climáticas, evita que seja gerado CO2, se ele for destinado corretamente, evita a extração de novos materiais. Importante saber, já temos muita coisa disponível na superfície que pode ser reutilizada sem promovermos tanta extração dos recursos naturais
minerais que são finitos, né? É importante que se diga, todas as extrações são violentas. Quanto menos a gente puder extrair, tanto melhor, e usar os recursos que já temos disponíveis. Além da geração de renda e emprego, né, para inúmeras famílias. E eu gostaria aqui de ter essa fala para a gente parar de romantizar o modelo que nós temos, né? O Brasil hoje recicla menos de 5% do potencial daquilo que poderia ser reciclado. É um índice vergonhoso. É claro que todos aqui temos responsabilidade sobre isso, poder público, empresas, consumidor final, mas eu acho que assim, eu estou muito orgulhosa, né, de estar aqui, porque acredito muito no poder de políticas públicas para a gente conseguir trazer escala para todas essas questões. Eu queria, né, como falei, parar de São Paulo, por exemplo, que tem uma coleta seletiva da prefeitura, é ineficiente, não preciso falar, São Paulo são muitos mundos, né? Como é que se atinge tantas pessoas diferentes? Então, precisamos também trabalhar mais na educação ambiental e promover iniciativas que surjam, né, startups, dar viabilidade para, né, subsídios para que essas empresas consigam, de fato, explorar e a gente parar com esse modelo horroroso que temos hoje de pessoas ainda carregando carroças. Muitos que subiram aqui falaram de carros elétricos. É um paradoxo gritante estarmos falando de carros elétricos e ainda vermos pelas ruas dessa cidade, pessoas carregando carroças de madeira, né, uma coisa quase medieval, carregando carroças com lixo. É indigno, é desumano, precisamos olhar e colocar mais políticas públicas nisso. Temos como fazer diferente, temos como fomentar trabalho dentro de cooperativas, né, gerando renda e emprego, com muito mais dignidade, com muito mais humanidade e acho que, claro, passamos, né, acho que o professor falou disso, estamos falando do último dos R's ali, conceitualizando, que acho que é importante trazer conceitos para dar validade para as nossas ações, né? Por isso que eu acho que é importante, e foi incrível toda a fala da prefeita, porque para toda ação atribui, né, consegue relacionar uma ODS, e isso é incrível. Então, estamos aqui falando dos últimos R's da sustentabilidade, né? Tem vários outros R's, mas a reciclagem é o último. Antes a gente precisa repensar o consumo, embalagens, meios de produção, recusar aquilo que for possível, reduzir, reutilizar, mas minimamente, como seres urbanos, dentro desse contexto urbano, precisamos reciclar, né? E era isso que eu queria trazer. Eram só considerações, Leonardo, eu vou até me eximir aqui da pergunta para a gente concluir, tá bom? E o outro questionamento que eu acho importante é desenvolvimento para quem, né? Então, precisamos, para além de falar de desenvolvimento, que isso sirva, né? Não deixar ninguém para trás. É isso. Obrigada, gente.